conversar com o coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Rivaldo Venâncio da Cunha. Bom dia, Rivaldo. Bom dia, amigos da Brasil Atual. Rivaldo, ontem a gente teve o Ministério da Saúde divulgando que tivemos 610 casos de Covid-19 no período de 24 horas, chegando aí também no mesmo período a 9.888 novos doentes, um total de 135.006 pessoas infectadas, segundo dados oficiais. A gente sabe que a subnotificação é muito grande, mas infectadas pelo coronavírus. Como é que você enxerga esse cenário atual da evolução da doença no Brasil, Rivaldo? Infelizmente, os números têm mostrado, as estatísticas têm mostrado que nós ainda estamos em franco processo de ascendência da ocorrência desses casos. Até porque boa parte desses casos registrados até o momento ainda não são oriundos, de fato, num volume maior, da região sul do país, região que tradicionalmente costuma ter uma frequência razoável de infecções respiratórias todos os anos. Assim, vivemos uma realidade muito dolorosa em 2009 com o H1N1, novamente em 2010, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, têm sido estados que sofrem muito com essas infecções respiratórias. E que neste ano de 2020 ainda está um quadro relativamente controlado. Agora, Rivaldo, a gente teve o posicionamento da Fiocruz em relação ao estado do Rio de Janeiro, já recomendando, aventando a hipótese de um lockdown. Ontem tivemos aqui também um comitê de contingência do coronavírus em São Paulo, também apontando no mesmo sentido. A gente sabe que faz muita falta um posicionamento mais efetivo do governo federal, até em termos de unificar as ações de combate ao coronavírus em prol do isolamento, mas também alguns estados e municípios já não estão demorando para adotar algumas medidas mais restritivas diante do crescimento da pandemia? Veja bem, nós vivemos uma situação assim dramática, que o Brasil vive hoje. Nós temos uma crise sanitária de proporções gigantescas, crise esta decorrente não somente da pandemia da Covid, porque ela já existia antes, a ocorrência de emergência todos os anos e as redes de atenção à saúde superlotada. Nós vivenciamos uma crise econômica agravada dramaticamente pela pandemia, mas que já existia antes, o desemprego, o subemprego, a situação informal de milhões de trabalhadores já existia. Essas duas crises se somando a uma histórica, grave, triste e vergonhosa desigualdade social. Nós vivemos no Brasil um verdadeiro apartheid social construído ao longo de 5 séculos. Tudo isso somando, gerando uma crise humanitária de proporções inimagináveis nos próximos meses. Faltando leitos, tanto para leitos gerais, como, sobretudo, leitos para terapia intensiva. No caso do Rio de Janeiro, são quase 400 pessoas que diariamente aguardam um leito de terapia intensiva. Então, não há outra medida a ser tomada. É o afastamento físico radical acompanhado de medidas de proteção social que permitam milhões de pessoas que moram em comunidades carentes, que vivem em favelas, que são subempregados, que são desempregados, possam aderir. Então, nós precisamos ter uma política imediata, uma política de distribuição de renda para que esse afastamento físico, de fato, possa ocorrer num grande percentual da sociedade. Agora vamos então, diante desse cenário, a Fundação Oswaldo Cruz se posicionou. Nós não estamos contra ninguém, não estamos contra guerra, em guerra contra a Covid, não estamos divergindo de prefeitura, de Estado, de presidência da República. Nós estamos convocando um amplo movimento em defesa da vida. Nossa preocupação é salvar vidas.
Rivaldo, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Rivaldo. Prazer em falar contigo. Bom Bom dia. dia. Rivaldo, eu queria saber o impacto, né, da publicação da revista britânica The Lancet, né, que fez um editorial, né, onde aponta o presidente Bolsonaro como talvez a maior ameaça à resposta do Brasil contra a Covid-19. Essa publicação, eu gostaria até que você me confirmasse, parece que é uma das mais respeitadas aí no mundo científico, né? Inclusive, ela coloca como título, né, Covid-19 no Brasil, e daí? Bom, ela termina falando o seguinte, né, que ele, Bolsonaro, precisa mudar drasticamente o seu curso ou ser o próximo a sair. A gente tem conversado, né, com alguns especialistas, enfim, das diversas áreas, inclusive da área da saúde, que já pensam, antes no começo da crise, falavam, não, a gente precisa pensar bem em relação ao impeachment e tal. Só que agora parece que os especialistas também estão falando da possibilidade mais efetiva, né, que é preciso que o presidente Jair Bolsonaro se afaste, né, que senão, como você mesmo falou, né, é uma crise humanitária de proporções inimagináveis. Você acabou de dizer isso. Passa pelo afastamento do presidente o controle da Covid-19, na sua opinião? Rivaldo? Veja bem, Marilu, e nossos ouvintes, eu tenho uma formação filosófica que, sem desprezar o papel do indivíduo, da liderança, no processo histórico, entende esse processo de transformação histórico em algo mais horizontal, no qual não basta, como diria o querido Engels, não basta a santidade da ira para transformar o mundo, é preciso mais coisas, é preciso organizações. Nós temos que entender que uma pessoa, quando tem determinados tipos de posição como essa, ou pelo menos em termos de América Latina, nós temos observado que existem milhões de outras pessoas com as mesmas posições. Então, nós temos um trabalho de convencimento social de uma parcela significativa da população. O Chile não aconteceu o que aconteceu. Acho que perdemos aí um pouco o contato, né, com o Rivaldo. Vamos ver se a gente consegue agora novamente. Agora sim, diga lá, Rivaldo. Então, o papel do Pinochet no Chile foi importante, mas tinham milhões de outras pessoas que pensavam como ele. Então, nós temos que ter um diálogo franco e aberto com a sociedade, com um grupo de empresários que insistem em abrir as suas atividades, mostrando que não tem contradição, não tem uma comparação entre ou é morte do CPF ou é morte da CNPJ. A gente está com um probleminha aí de conexão com o Rivaldo, vamos ver se a gente consegue... E tem uma ligação, Rivaldo, uma pessoa me liga aí. Exatamente, Rivaldo, está tendo um probleminha de conexão. Eu queria só que você esclarecesse um pouquinho mais a respeito, justamente quando você estava falando do Chile, interrompeu e a gente ficou sem entender essa comparação. Porque sem menosprezar o papel de uma pessoa, né, mas há milhões de pessoas pensando como ela. E nós temos que ter um diálogo amplo, porque senão nós ficamos numa visão quase que cristã, existe um pecador, eu tiro esse pecador do rebanho e o rebanho está salvo. Eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos que mudar a mentalidade de milhões de pessoas que não estão vendo a gravidade do quadro que nós estamos vivenciando e que vão aprender em lágrimas, porque começarão também a ter perdas de vida no seio de suas famílias. Ou essas pessoas entendem e mudam a concepção e aderem a esse afastamento como uma medida protetora da vida, ou muitos vão pagar com perdas de vidas as suas próprias famílias. Infelizmente é isso. Perfeito, entendi. Rivaldo, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Para todos nós. Rivaldo, muito obrigado e até a próxima aqui no Jornal Brasil Atual. Muito bom dia.
Bom dia. Conversamos aqui com o coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Rivaldo Venâncio da Cunha. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.